Mateus 22, versos 1 ao 14. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: O reino dos céus é semelhante a um rei que comemorou o casamento do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para o casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: Dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e novilhos já foram mortos e tudo está pronto. Vinde ao banquete. Eles, porém, não dando atenção, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E o restante, agarrando os servos, o maltrataram e os mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às esquinas e convidai para o banquete todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Quando, porém, o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: Ao raio, os pés e as mãos o lançai para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. No final do texto, no verso 14, a gente vai ouvir um versículo que é muito, mas muito falado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu cresci ouvindo esse versículo, muitas vezes sendo usado para N situações. Mas o que me chamou a atenção dessa vez, apesar de já ter lido essa parábola inúmeras vezes, já ter estudado essa parábola, já ter sentado para ministrar, hoje o Espírito Santo me chamou a atenção para algo diferente. Vamos fazer uma análise textual simples e rápida. Vamos dividir o texto em 3 partes. Tá? A primeira parte é quando as bodas estão prontas e o rei manda chamar, né, para a festa aqueles convidados. Normalmente, quando a gente vai ministrar essa parábola, a gente referenda que esses convidados que simplesmente ignoram o chamado é o povo de Israel. Mas vamos mudar um pouco a dinâmica disso. Vamos tirar o povo de Israel e colocar o homem. Especificamente o homem dito cristão. Aquele que está na igreja, aquele que se diz ali louvar ao Senhor, buscar ao Senhor. Vamos botar o homem nessa primeira parte. Deus chama, Deus chama, Deus chama. Deus manda mensageiro, Deus revela. Vamos citar: Deus revela em sonho, Deus dá profecia, Deus convoca, Deus fala contigo diretamente, e mesmo assim nós ignoramos o chamado. Na segunda parte, nós vamos continuar apontando para o homem cristão. Na segunda parte do texto vai dizer que o rei se revolta com isso, porque parte dos convidados voltou para sua casa, outros voltaram para o campo e alguns se rebelaram contra os mensageiros e assassinaram os mesmos. Então Deus se revolta contra isso e manda sobre eles maldição. Envia o exército para dizimar aquelas terras e queimar aquilo tudo. Então Deus te convoca, Deus te chama, Deus te mostra, Deus te aponta. E mesmo assim você ignora. E aí quando tudo dá errado, você culpa Deus. Na terceira parte do texto, continuando na análise do homem cristão, na terceira parte do texto, o rei já resolveu as pendências que ele tinha
Então ele vira para os mensageiros e fala assim: agora você vai em qualquer esquina, em qualquer lugar que tiver aí, e cata o primeiro que você vê e traz aqui para dentro. Eu tenho que comemorar, eu já matei o boi, já matei o novilho, eu tenho que comemorar as bodas do meu filho. Deus te bota na posição. Deus te dá o chamado. Deus fala contigo. Deus te dá a instrução. Deus te direciona. Deus te direciona. E você não faz. As coisas estão erradas. Aí quando Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo que era para você ter feito, você questiona. Você acha que está errado. Você fala que não é de Deus. Porque você queria estar ali, mas você não ouviu a voz de Deus para estar ali. Ao final do texto, o rei, ao entrar no salão, a primeira coisa que ele observa é aquele que não está de vestes apropriadas, aquele que não está pronto, aquele que ouviu o chamado, mas não entendeu o sentido do chamado. Então eu não sei, nessa hora eu ainda estou conversando com o Espírito Santo para entender o que é pior: você recusar o chamado, você ignorar o chamado, como os primeiros convidados, ou você ouvir o chamado, mas não entender o chamado. Porque aí quando você não entende, o rei manda amarrar a mão e o pé e o jogar nas trevas, onde haverá lamento e ranger de dente. É necessário estar preparado. A busca é incessante, a busca é contínua, é todo o tempo todo. A gente pisca um pouco e a gente se perde. A gente tem que estar o tempo todo vestido com vestes nupciais, porque a qualquer hora é chegada a hora. A qualquer momento ele vai nos convidar, vai nos chamar. Temos que estar prontos, temos que estar preparados. Não podemos nos perder, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E hoje o Espírito Santo me revela o seguinte nessa palavra. Quando ele fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos, durante muito tempo eu pensei que era a ação de Deus, era Jesus, era Deus escolhendo os seus, separando os seus. Mas não é isso. Hoje eu olho para esse texto e o Espírito Santo revela o seguinte: ele está aí, muitos são chamados. Para quem quiser, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Ele está aí para quem quiser, muitos são chamados. Mas poucos vestem as vestes nupciais. Poucos são os escolhidos. Os escolhidos não é ele que seleciona, somos nós que não estamos preparados. Os escolhidos não é um grupo de seleção, não é um processo seletivo do céu. Não, é nós estarmos prontos. Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Todo aquele, não é um, não é dois, não é três, é todo aquele, não é o branco, não é o negro, não é o amarelo, não é o pardo, é todo aquele, não é o homem, não é a mulher, não é o menino, não é a menina, é todo aquele. E para que nós sejamos inclusos na lista dos escolhidos, nós temos que estar vestidos de vestes nupciais, prontos para receber, prontos a entender. Não é só receber o chamado, é entender o chamado, é praticar o chamado, é trabalhar o chamado, é buscar todo o tempo.